Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Para quem não me conhece, eu sou um professor tradicional da filosofia e cultura de Telemann. Esse é um canal onde eu divulgo o meu trabalho e compartilho com aquelas pessoas que gostam do meu trabalho, com os meus alunos, algumas ponderações, alguns pensamentos, algumas teorias, alguns estudos. Dando continuidade a essa série de áudio que eu estou produzindo sobre o livro As Árvores da Eternidade, vamos dar seguimento ao tema produzindo, controlando e dirigindo a corrente ofidiana no culto de Lã. Existem muitas maneiras através da qual você pode começar a operar com a corrente ofidiana. Já como probacionista, qualquer candidato à Santa Ordem Astrum Argentum tem acesso direto à força mágica de toda a mística telêmica. Ele pode acessá-la diretamente através das instruções oficiais da Ordem e sua mística de desenvolvimento, que envolve magia e yoga. No entanto, o seu superior na Ordem nesse momento será a sua maior fonte de contato com toda essa força mágica. Gradualmente, na medida em que avança em sutileza e compreensão, os canais vão se alargando e o acesso à corrente mágica se torna mais efetivo. As iniciações nos graus de Neófito e Zelator, somadas ao preparo sistemático através das práticas fornecidas pela Astrum Argentum, garantem esse alargamento dos canais espirituais e o acesso à corrente ofidiana. Na loja Shaitan Aivas, um amplo programa de treinamento era aplicado aos associados e a participação nos rituais da loja dependia da proficiência em áreas bem específicas como invocações e evocações, concentração e foco unidirecionado das energias da mente e um controle considerável sobre o corpo de luz. Uma das maneiras através da qual os membros da loja eram encorajados a entrar em contato com a corrente ofidiana era através do pranayama, que se trata do trabalho de organizar as funções do prana para inúmeros fins, como cura, energização e magia. O alento é usado extensivamente na mística telêmica, seja através dos rituais, que inclui certo grau de visualização, ou práticas místicas. Outra maneira é através da prática da visualização criativa, de fundamental importância na execução da magia. A visualização de luzes, símbolos, diagramas, etc., pode ser utilizada para acessar e produzir energia ofidiana. Por exemplo, quando o sacerdote eleva a lança na missa gnóstica, ele deve visualizá-la imbuída de energia elétrica, que é então projetada através dela. Durante a consagração da hóstia, o sacerdote deve visualizar a energia descendo da lança, transformando a hóstia no corpo de Deus. Durante a execução do ritual da estrela de sangue, por exemplo, os pentagramas devem ser perfeitamente visualizados nos quadrantes. Assim, o processo de visualização é uma maneira de acessar a corrente ofidiana que alimenta o culto de Lã. A invocação é uma das tecnologias da magia de onde se pode ter um acesso a um grande influxo de energia ofidiana. A essa tecnologia, outras lhe aumentam o poder,
como a circunvalação dentro do círculo mágico e a entoação de palavras de poder como mantra telêmico a um Abrahadabra ou Talan Malat. Os sinais mágicos ou mudras da magia, da mesma maneira, são fonte potente de acesso à energia ofidiana e essa tecnologia precisa de outras para ganhar nível elevado de poder, a assunção de formas divinas. Dessa forma, todas as tecnologias utilizadas pela magia dentro de uma cerimônia mágica podem dar acesso e produzir grande quantidade de energia ofidiana. A sexualidade é talvez a tecnologia mágica mais potente para acessar a corrente ofidiana. Como nós vimos anteriormente, a força mágica contida na mística telêmica é de natureza sexual, e rituais como a missa gnóstica, Rubi Estrela e Liber Reguli operam com essa força dentro de uma estrutura ou arranjo simbólico. De todos os rituais que envolvem a mística telêmica, a missa gnóstica apresenta o simbolismo sexual de maneira bem explícita. A parte da missa que é particularmente sexual é especialmente focada na produção e projeção da energia mágica. A carícia na lança 11 vezes, a elevação da lança, o rasgar do véu com a lança, a nudez da sacerdotisa durante as coletas e a identificação da hóstia com o sêmen do sacerdote são atos sacerdotais que invocam a energia ofidiana. O orgasmo simultâneo de sacerdote e sacerdotisa na palavra rilio, quando a lança entra na taça, é um ato sacerdotal de projeção da energia ofidiana através do simbolismo sexual. O potencial sexual da missa gnóstica produz e projeta a energia ofidiana e todos os participantes na congregação participam desse processo que pode ser experimentado na forma de magnetismo pessoal, paixão ou até mesmo tesão. Esses são indícios reais de que a corrente ofidiana foi acessada. Ela precisa, a partir disso, ser controlada e projetada. Sob certa perspectiva, todas as formas para acessar, controlar e projetar a energia mágica demandam certo grau de concentração. Assim, técnicas de concentração também são uma formidável maneira de acessar a energia ofidiana na mística telêmica. É a concentração que proporcionará as condições necessárias para manipular, controlar e projetar a energia ofidiana. A manipulação da energia ofidiana pelo magista pode ser comparada a uma lamparina, uma lanterna e um feixe de raio laser. No início da jornada, seu poder de projetar a energia ofidiana é como uma lamparina. De perto ela ilumina, de longe não. Com o tempo e desenvolvimento pessoal, ele começa a focar-se mais em seu trabalho em direção à grande obra, e já tem condições de projetar a força mágica como se estivesse carregando uma lanterna. A luz é mais focada e direcionada. Finalmente, quando seu trabalho mágico é consistente e sistemático, sua concentração e poder de projetar a força mágica é comparada a um feixe de raio laser, completamente focado. Uma citação de Liber Librae: para obteres poderes mágicos, aprende a controlar o pensamento. Admite somente ideias que estão em harmonia com o fim desejado, e não qualquer ideia vaga e contraditória que se apresente. O pré-requisito fundamental, portanto, para manipular e projetar a corrente ofidiana é a concentração.
Por esse termo, nós entendemos controlar os pensamentos, focar as energias da mente em um só ponto e mantê-las ali pelo tempo determinado, sem interferências ou distrações. Existe uma considerável gama de técnicas através das quais é possível treinar essas habilidades, principalmente a concentração. Na verdade, qualquer tentativa de manipular a energia mágica sem antes ter se desenvolvido certo nível apurado de concentração resultará em fracasso. Uma citação de Magia em Teoria e Prática. O magista pode ser facilmente esmagado e obcecado pela força que ele desprende. Ela provavelmente irá se manifestar em sua forma mais baixa e mais questionável. A espiritualidade mais intensa de propósito é absolutamente essencial para a segurança. Esta é uma questão de concentração, sem implicações éticas. O perigo é que se pode conseguir alguma coisa que não se queira. Isso é ruim por definição. Nada é em si bom ou mal. Esse nível refinado de concentração, ou a espiritualidade mais intensa do propósito, é de fundamental importância no trabalho com as energias sexuais, pois uma vez que é um hábito humano descer à condição animalesca quando exploramos a sexualidade, o magista deve disciplinar-se para transmutar seus desejos brutos no ouro da vontade mágica dirigida. Caso contrário, a sexualidade nunca poderá ser utilizada com efeito na prática da magia. Eu exploro esse assunto em meu ensaio O Patanjali Yoga e o Trabalho do Minerval na Ordo Templi Orientis, aonde eu escrevi: no sistema de iniciação da OTO, que é fiel à tradição telêmica transmitida por Aleister Crowley, o yoga tem fundamental importância no resultado final. Caso o candidato falhe no seu trabalho no Patanjali Yoga, estará inapto em completar as práticas requeridas no 9º grau da OTO. Em Magic Without Tears, Crowley menciona: na OTO, o treinamento é de tipo maçônico. Não existe trabalho astral e nem nada de yoga. Existe alguma coisa de Kabbalah e de grande valor doutrinal. Mas o verdadeiro processo vital que realmente importa é o progresso gradual na descoberta do segredo do 9º grau. Usar o segredo com certa vantagem envolve maestria em yoga e magia, mas nenhum dos dois é ensinado na ordem. Este é um ponto fundamental no sistema de iniciação proposto por Aleister Crowley. Em Magia em Teoria e Prática, Crowley insiste em preparar o trabalho do magista com yoga. A concentração obtida pela prática sistemática do yoga auxilia os trabalhos mágicos do magista em todos os pontos. Lam é o Bija Mantra, o som semente, que aciona o Muladhara Chakra. Em 2003, eu comecei a fazer um exercício proposto por Michael Stanley, atual líder da Ordem Tifoniana. O exercício chama-se Lam, o Sadhana da Serpente, onde ele associa os movimentos da Kundalini perpassando todos os chakras, enquanto o magista deve entoar os mantras e visualizar a Kundalini na forma da cabeça oval de lã. Eu executei essa prática por 2 anos, até desenvolver outras que foram mais efetivas na minha experiência pessoal. Em suas notas sobre Lam, Crowley o associa à palavra caminho, tradução no Pali para a palavra Lam. E durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma ocasião em que Crowley observou que Lam era o seu guru. A imagem de Lam
como o mestre ou chefe secreto, primeiro apareceu no The Equinox, volume 3, número 1, e ela tem sido publicada desde então por muitos telemitas em trabalhos diversos. As associações mais conhecidas aos telemitas sobre Lan são aquelas escritas por Kenneth Grant. A. Que Lan é um portal para incontáveis Aions, e B. Que Lan é uma inteligência prater-humana extraterrestre. Eu fiz incursões profundas usando a cápsula oval de Lan em vários exercícios de projeção astral clifótica, como Kenneth Grant primeiro propôs. No entanto, Lan tornou-se para mim um Gregori ou Daimon da corrente 93 como a máscara ou avatar de Aivaz, que atualmente é o chefe secreto da Astrum Argentum, que rege o planeta. Um Daimon que representa a estrutura da egrégora, um espírito familiar da alma-grupo de todos os telemitas que empreendem esforços em contatá-lo. Através de Lan, cada telemita tem acesso direto à egrégora da corrente mágica nos planos internos, e através de seu culto é possível acumular e projetar o influxo da corrente 93. Vontade, Telema. Nesse caminho, o culto de Lan atua como um carregador de bateria que acumula energia ofidiana da egrégora de Telema, compartilhada por todos. Para essa finalidade, a loja Shaitan Aivaz desenvolveu um sadhana que associa o Kundalini Yoga ao culto de Lan, junto aos ritos de Telema. Lan representa uma frequência através do qual uma porta secreta é aberta. Isso significa que Lan é sim um portal, como afirmou Kenneth Grant, no entanto, oculto, secreto, interior. Ele é, assim, o caminho. A magia telêmica, não vamos nos esquecer, é fálica. Ela está associada naturalmente à corrente solar do Muladhara Chakra, e isso explica por que Crowley se referiu a Lan como seu guru. Crowley também atribuiu a Lan o número 71, referência à palavra hebraica para silêncio. No entanto, eu também associo Lan ao número 631 na cabala inglesa. Mas 631 também é a soma na cabala inglesa de um termo que aparece em O Livro da Lei, capítulo 3, versículo 38, Secret Door, porta secreta. Por meio dessa gematria criativa, Lan não é apenas o caminho, mas também a porta secreta que deverei estabelecer para confirmar teu caminho em todos os quadrantes, na intenção de contatar a energia espiritual do Sol, como Crowley diz em suas confissões. Portanto, na loja Shaitan Aivaz, o culto de Lan também era estabelecido durante as meditações nos quadrantes na execução de Liber-Resh, por exemplo, para uma absorção profunda da corrente solar que alimenta os ritos de Telema. Essa é uma oportunidade única de gerar e projetar a corrente ofidiana. O ritual Resh, quando executado, aumenta o conteúdo de energia ofidiana, o qual pode ser projetado para formar a cápsula oval de Lan nas projeções clifóticas, o que mantém o Lamanauta protegido durante suas incursões astrais, bem como serve para construir o espaço metapsíquico ou santuário de Lan. Através da prática sexual da corrente ofidiana, pode ser utilizada da mesma maneira no culto de Lan. No entanto, sacerdote e sacerdotisa têm de ser magistas treinados, principalmente nas operações psicossexuais do 11º, onde o sangue menstrual é utilizado separadamente, podendo atrair criaturas do abismo que podem,
se as condições forem adequadas, invadir a consciência não somente da sacerdotisa oficiante, mas também, através dela, influenciar a mente de todos os participantes. Isso ocorreu algumas vezes na loja Shaitan Aivaz. O abismo representa um deserto que fica entre o mundo da manifestação, Hadith, e sua fonte, Nuit, mas também é uma referência na magia sexual telêmica à abertura vaginal da mulher. Na verdade, o termo é um sinônimo direto para vagina em muitos escritos de Crowley. Penetrar este vazio com o falo é uma referência ao cruzamento do abismo. No momento do orgasmo, na obliteração total da consciência, o pensamento carregado para a nave do deserto deveria ser um mantra vibrado até que o magista esteja inflamado em êxtase e nenhuma criatura intrusa seria capaz de interferir. Caso contrário, Choronzon, o senhor do abismo, poderia corromper a operação. Na magia sexual da loja Shaitan Aivaz, no entanto, Choronzon era um termo técnico aplicado à sacerdotisa quando na função da mulher escarlate, sendo ela metade, 333, da equação solar da besta 666. Sua metade complementar, 333, era assumida pelo sacerdote oficiante. As operações de magia do 9º grau, portanto, pareciam ser mais seguras, pois o sacerdote, Nodens, o deus das profundezas, equilibrava a operação junto com a sacerdotisa. Mas nos ritos do 11º grau, onde a sacerdotisa assumia o trono solitariamente, uma maior precaução era tomada, pois qualquer descuido desencadeava uma possessão coletiva que às vezes levava todos à histeria. Os emissários dos poderosos antigos buscam, como falei anteriormente, nutrição disponível apenas no sangue menstrual. Os antigos judeus sabiam do poder da atração que o sangue menstrual possui e estavam dentre os primeiros a descrever a intrusão de entidades vampiras atraídas pelo magnetismo do sangue menstrual. De acordo com Michael Bertiukes, os emissários dos poderosos antigos muitas vezes se manifestam como insetos mágicos. Em um periódico da Ordo Templi Orientis Antigua, chamado Boletim Boulan, edição de Capricórnio de 1980, Michael Bertiukes diz: estes insetos são parasitas astrais e mentais que dependem do prana, kama e ojas humanos para sobrevivência em nossa zona. Em troca deste alimento, eles têm concordado em cooperar com magistas do raio yogutiano em seus trabalhos. Isso cria alterações na atmosfera astral do planeta, possibilitando o ingresso maciço de forças alienígenas. Homens e mulheres, portanto, podem se tornar portais através dos quais os poderosos antigos têm se manifestado. Essa é a oportunidade que eles têm para retornar ao planeta, enviando emissários que atuam por e através do psicossoma humano. O sangue menstrual é a melhor fonte de nutrição para eles. Nós veremos um pouco mais sobre o poder do sangue menstrual no capítulo sobre vampirismo dracotifoniano. Como citei anteriormente, de acordo com a sabedoria oculta, o zunido de insetos, o grasnido dos sapos e o choro do bacuru denotam a presença dos poderosos antigos. Note que o nome árabe de o Necronomicon, Al-Azif, significa som noturno feito por insetos que supostamente acompanham o uivo de demônios.
Nos arquivos da loja Shaitan Aivaz existem relatos de sacerdotisas oficiantes que durante os transes ofidianos dos rituais foram visitadas por sombras de outras entidades reptilianas e aquáticas, da natureza de Cthulhu e os deuses das profundezas, copulando com seus tentáculos. Soror Tanit, Karen Lima, que operou como alta sacerdotisa nos primeiros trabalhos espirituais da loja, descreveu em diversas anotações que serviu a missa de Cthulhu quando projetava sua consciência para baixo ao entrar no santuário de lã. A manifestação, possessão ou intrusão dos poderosos antigos se manifestava em todas as ocasiões, segundo os relatórios dos rituais realizados na loja, após o zumbido de insetos e outras criaturas noturnas. Muito bom. Chegamos ao fim desse áudio. A próxima etapa seria construindo o santuário de Lam. Mas eu não vou fazer o áudio desta sessão e das próximas sobre o culto de Lã. Esse foi o último áudio que envolve o culto de Lã nessa série de gravações que eu estou fazendo. Posteriormente eu posso fazer outros áudios ou até vídeos sobre o culto de Lã. Agora, o resto do material sobre o culto de Lã você pode ter acesso diretamente no livro. Muito bom. Obrigado pela sua audiência. Amor é a lei, amor sob vontade.